Se for espelhar o que aconteceu com o presidente Lula, Neila, ele vai continuar na Polícia Federal. O Lula ficou um ano, né, um ano e pouco preso e ficou na sede da polícia, na Foi mais, um superintendência, ano e 7, quase 2 anos, ficou na superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba. Então, é como a gente como a gente tem aqui no DF. O Lula também comia comida de fora, né? Não era quentinha ali da prisão. Então, provavelmente vai ser o mesmo tratamento, embora o ministro Alexandre de Moraes, né, seja o ministro relator, né, que vai cuidar de todo esse caso. Ele é bastante duro com o Bolsonaro. Na época do Lula, o juiz era um juiz de primeira instância, porque o Lula não era presidente da República mais, e o caso foi julgado na primeira instância. O Bolsonaro também não é, mas tem outras pessoas com foro, né, com prerrogativa de foro ali dentro do processo, por isso que ele continuou sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da justiça. Então, no caso do Lula, as pessoas ficaram na porta do presídio, né, isso foi permitido, e o Lula também arrumou até uma namorada, né, que é a Janja, que inclusive nesse período que ele está lá na prisão, e vamos ver se vai ser espelhado ou não, imagino que sim, a situação do Jair Bolsonaro. E com relação ao Flávio, é isso, né? O Flávio foi escolhido pelo pai para ser o seu porta-voz político. Então, quem vai negociar a chapa que o Bolsonaro vai dar o seu apoio para as eleições de 2026, e é só no Brasil, né? Que um presidente condenado que está preso continua influenciando. Se bem que não é só no Brasil, não. A gente vê isso em vários países, principalmente aqui, os países aqui da América Latina. Mas quem vai fazer toda essa interlocução com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, vai ser o Flávio. O Flávio ganhou esse empoderamento aí do pai, e vamos ver até quando, né? Porque a decisão do Moraes de antecipar o despacho do Bolsonaro para o regime fechado também se deu porque o Flávio Bolsonaro estava convocando uma vigília na frente do condomínio onde mora, onde um pai, né? Onde o pai mora, e isso foi considerado pelo Moraes como algo que poderia causar um tumulto ali na frente da casa do Bolsonaro. Uma decisão bastante questionada, Neila, porque ele estava convocando uma vigília, né? Então, isso ser um motivo para que o Bolsonaro fosse enviado para o regime fechado foi algo bastante questionado, inclusive por colegas ali do ministro Alexandre de Moraes. Bom, tem outra questão que até estão me alertando aqui, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele nos últimos tempos vem pedindo o referendo da primeira turma para a maioria das decisões dele monocráticas. Dessa vez não é diferente. O ministro Alexandre de Moraes pediu para Flávio Dino, que é o presidente atualmente da primeira turma, convocar uma sessão extraordinária para referendar a decisão monocrática. Então, agora a gente aguarda o ministro Flávio Dino convocar essa sessão extraordinária da primeira turma e virtual para referendar. A gente sabe que ele vai referendar, porque isso vem acontecendo de fato em todas as sessões que são convocadas para esta finalidade. Então, é só uma questão de... Proforme. Exatamente. É uma questão de proforme. E continuamos acompanhando, então, como será a vida de Jair Bolsonaro, se permanece, se não permanece lá na Superintendência da Polícia Federal. É interessante saber quando a defesa poderá entrar com esse pedido de prisão humanitária para que Jair Bolsonaro possa retornar à prisão domiciliar. A defesa já entrou com esse pedido no final de semana. Esse pedido foi negado, né, Andresa, pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa alega que Jair Bolsonaro, além de ter uma saúde debilitada, que foi causada lá pela facada na campanha eleitoral lá em Minas Gerais, essa facada que resultou em diversas cirurgias que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo, a última delas neste ano, uma cirurgia de abdômen aberto aí que durou mais de 12 horas. O ex-presidente tem vários problemas gastrointestinais por conta de todas essas cirurgias. Ele tem aderências nessas alças intestinais que causam problemas aí de refluxo. A gente vê os filhos dele falando sobre isso o tempo todo, dos refluxos, dos soluços. As últimas idas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo em prisão domiciliar, ao hospital, foram por conta desses refluxos e desses soluços. A alimentação dele, de fato, está controlada. Então, por esse motivo, somada a questão agora, como é que a gente pode falar isso, do surto psicótico? A gente pode usar esse termo?
Ele disse, né, que teve um surto. Então, somada à saúde debilitada por conta do problema intestinal, da cirurgia, da facada, e agora do surto psicótico que ele teve no final de semana, a defesa pede que ele tenha a prisão domiciliar em casa. Hoje, Flávio Bolsonaro falou mais uma vez sobre isso. Ele disse que o mínimo que o pai dele precisa é dessa prisão domiciliar. Inclusive, deixou claro que o pai está com muito medo da comida que ele possa receber lá na Polícia Federal, que ele está comendo muito pouco. O Carlos disse que o pai está comendo muito pouco, dormindo muito pouco, está com medo do pai ter esses soluços aí, e até vômitos no meio da noite lá na Superintendência da Polícia Federal. Já o Flávio deixou claro que o pai está com medo da comida vir envenenada e que eles pretendem, ao menos, que a comida que o pai receba seja a alimentação que está vindo de casa, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que chegou à sede lá da superintendência, que está lá na sala, não pode chamar de cela, na sala da superintendência, ele está se alimentando da comida que ele recebe de casa, que a Michele Bolsonaro manda para ele. A questão, Neila, é que todos esses elementos da saúde do Bolsonaro já existem e já foram analisados pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa já vinha tentando se antecipar e evitar uma prisão em regime fechado. E o ministro Alexandre de Moraes não viu nenhum tipo de necessidade do Bolsonaro estar em casa. Então, precisaria ter algum outro episódio, alguma outra intercorrência para que ele recuasse, né, da sua decisão de colocar o Bolsonaro em regime fechado. Foi o surto psicótico de tentar abrir a tornozeleira eletrônica. É que ali houve um ajuste nos remédios aí, né? Ele disse que Isso. foram os remédios que ele tomou Uma e tal. interação Então, medicamentosa. com relação ao Fernando Collor, que é um ex-presidente que também está preso, o Collor, na audiência de custódia, ele disse que não tinha problema nenhum, né? Então, ele foi para o regime fechado. Aí, Isso. rapidinho, ele começou a ter um monte de problema. A defesa alegou, né? E o ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator-geral da União de todos os casos, mandou o Collor para o regime domiciliar. Inclusive, o Collor passou mais de 30 horas com a tornozeleira desligada e não foi punido pelo ministro. Ele explicou que não sabia manusear a tornozeleira e tudo bem, colou e continuou em prisão domiciliar. Então, claro, são situações diferentes, mas tão graves quanto. O Collor está preso por corrupção, o Bolsonaro está preso porque houve uma tentativa de golpe. Então, neste momento, a única forma do Bolsonaro escapar da prisão é um processo de anistia pelo Congresso. Isso começou a ser discutido ali por uma circunstância política, voltou a ser discutido por uma circunstância política. A gente teve vários momentos dessa agenda, né, Neila, durante os últimos 3 anos aí do governo Lula. Primeiro estava muito forte a votação desse projeto da anistia, depois passou o tempo, ninguém mais falava sobre isso. Depois, naquele episódio da Débora do Batom, que também pediu prisão domiciliar, porque tinha 2 filhos menores de idade, ela tinha direito, segundo a lei, e o Moraes não deu, só mandou a Débora para casa depois que houve, né, da parte da direita, se começou a fazer uma campanha, e o caso da Débora acabou fazendo com que a população, mesmo contra o golpe, se tivesse ali acompanhasse esse caso, né, digamos assim, teve uma compaixão pela Débora, o caso começou a crescer e o Moraes começou a perder apoio, até entre os que o apoiavam, e aí ele deixou ela cumprir a pena em casa por conta da questão dos filhos. Então, essa discussão, quando a Débora do Batom começou a ganhar força, essa questão voltou para o Congresso, principalmente uma redução de pena, né, a majoração de pena, e depois esse assunto saiu totalmente da agenda. Mas agora voltou para a agenda de novo e num momento político em que o presidente da Câmara rompeu com o líder do PT, o Lindenberg Farias, e é uma agenda que o PT não quer. Então, até ontem eu estava ouvindo de uma fonte, Neila, que o Hugo Mota, que o Sóstenes e o Lindenberg Farias, eles vão se alimentando ali, né? Nessas discussões. Uma retroalimentação. Retroalimentação. Então, o Hugo Mota rompeu com o Lindbergh e, para ser democrático, rompeu com o Sóstenes também, com o líder do PL e com o líder do PT. Mas uma reação do Congresso, algumas coisas que o Lula tem feito, pode vir de uma votação da anistia. Então, por exemplo, o Davi Alcolumbre não engoliu, o Lula ter enviado o nome do Jorge Messias para o Senado Federal
e não ter aceitado a sua sugestão do Rodrigo Pacheco. Então, se fala muito que o Senado pode ajudar a votar esse processo da anistia em retaliação a essa ousadia, na visão do Alcolumbre, do Lula, mandar um nome que é prerrogativa do presidente, mas que não fosse um nome que ele quisesse. O que eu apurei é que a Câmara só vai avançar com essa agenda, Neila, se tiver a garantia de que o Senado também vai votar, para que não passe ali uma vergonha, como foi feita na PEC da blindagem, de votar e depois o Senado sair como bonitinho da história, dizer não, isso aqui a gente não vai votar. Então, estão ocorrendo conversas desde ontem, aqui em Brasília, entre o Hugo Mota, já conversou com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, está conversando com o Alcolumbre, para ver se essa agenda da anistia tem viabilidade para ser votada no Congresso. Isso pode ajudar o Bolsonaro não a escapar da punição do Supremo, mas a reduzir muito o tempo de pena que foi dado a ele, que são 27 anos, eu nunca lembro, acho que 3 meses. 3 meses de prisão. Muito bem, Andresa Matais, eu vou me despedir de